Olá, meus queridos amigos! É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de conversar sobre este tema de considerável importância. Afinal, estamos trabalhando esse tema hoje porque estamos atendendo a pedidos. Muita gente interessada aí em saber diferenciar o que é vício e o que é compulsão e principalmente, interessados em superar os vícios, as compulsões, os eventuais comportamentos inadequados que fazem da vida das pessoas um verdadeiro inferno, né? Bom, primeiramente a gente precisa entender qual que é a diferença entre vício e compulsão. Tá bom? Vício é algo que ocorre de uma maneira mais permanente na vida da pessoa. É algo que ela está fazendo praticamente constantemente. Tá bom? E a compulsão é algo corriqueiro, algo momentâneo. Roberto, então nesse caso, todo vício carrega em si compulsão. Certo, exato. Todo vício tem dentro de si compulsão. Roberto, o contrário também é exato? Toda compulsão é vício? Não. A pessoa pode ter compulsão, mas pode não ter vícios. Pode não ter vício. Como assim, Roberto? Suponhamos que a pessoa, num determinado momento, numa determinada hora do dia, ou diante de uma determinada situação, que nós chamamos de situação gatilho, eventualmente possa vir a emitir um tipo de comportamento. Exemplo, lavar a mão, lavar as mãos continuamente, tá? A pessoa, numa dada hora do dia, num determinado momento, ela sente uma intensa necessidade de lavar as mãos e faz aquilo várias vezes, ok? Às vezes motivado, quando você pergunta para essa pessoa por que ela está fazendo isso, ela diz que é para evitar micróbios, que é para evitar, enfim, por uma questão de higiene. Ela vai arrumar N explicações, tá? Mas ali a gente está diante de uma compulsão. Roberto, mas como a gente vai saber se eu sou compulsivo ou não? Eu, por exemplo, quando fecho a porta de casa, eu tenho a mania de voltar para ver se ela está realmente fechada. Bom, aí eu lhe pergunto, você faz isso quantas vezes? Você chega atrasado no trabalho, por exemplo, porque ficou verificando se a sua porta estava realmente fechada, indo e voltando? Se sua resposta for sim, for verdadeira, eu lhe digo que você está diante de uma compulsão. Tá? Quando que algo vira compulsão? Quando é feito de maneira repetida, quando que um comportamento vira uma compulsão? Quando esse comportamento é realizado de maneira repetida e desnecessária. E dentro desse contexto de repetição e desnecessidade, a pessoa afeta o seu convívio social, acaba tendo prejuízos sociais por conta desse tipo de comportamento. Tá? Aí sim nós estamos diante de uma compulsão. Roberto, e o vício? Quando que a gente sabe que é vício? Eu tenho o costume de voltar do meu trabalho e todos os dias passar no bar Y e tomar 2 cervejas. Eu sou viciado em álcool? Eu sou alcoólatra? Bom, a questão é, você, para garantir essa situação de poder tomar essa cerveja todos os dias, de alguma forma tira dinheiro de outra coisa, chega a ficar com uma conta atrasada porque teve que pagar a conta do bar, aí você pode começar a aumentar o sinal de alerta, que pode ser que você esteja numa situação de vício. Mas, por outro lado, nós temos uma outra situação. Roberto, eu praticamente não bebo, tá? Bebo às vezes uma vez por semana e tal. O problema é que quando eu bebo pra valer. Tomo 1, 2, 3, até cair. Eu sou alcoólatra? Bom, a pessoa faz isso uma vez por semana, tá? Existe um comportamento que está acontecendo ali com uma frequência, padronizada.
a gente vê que existe sim uma compulsão, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela despercebidamente ingere vários copos sem perceber que está chegando a um ponto aí de descontrole. A gente já tem uma compulsão aí, tá? Roberto, é vício? Não necessariamente, porque é algo que ela faz em... Existe um determinado intervalo de tempo em que ela, um intervalo de tempo considerável em que ela não faz o uso da substância. Bom, de um modo geral, gente, é importante a gente perceber isso. O vício, ele é algo que acontece mais permanente e a compulsão, ela é algo que acontece de maneira mais pontual, tá? Ela, diante de um gatilho, a pessoa manifesta um comportamento repetitivo, desnecessário e desproporcional à situação problema, tá? Bom, Roberto, como tratar vício? Como tratar compulsão? Toda compulsão e todo um vício é um sintoma, tá? Vício e compulsão são sintomas de algo que acontece na interioridade do indivíduo. Eu costumo dizer que é a simples pontinha de um iceberg que atinge profundezas inimagináveis, tá? Então, se você está diante de uma situação que você está vivenciando um vício dentro da sua vida ou dentro da sua família, ou uma situação de compulsão, precisa de fazer psicoterapia, precisa de fazer um trabalho de autoconhecimento, tá? Para que você entenda que tipo de vazio que você está tentando preencher ou que tipo de situação você está tentando fugir. Portanto, pense nisso.